Bem-vindos ao Histórias da Escuridão. Hoje, vamos explorar uma parte sombria da história que muitas vezes é esquecida: os horrores dos experimentos médicos realizados nos campos de concentração durante o Holocausto. Prepare-se para mergulhar em 3 histórias reais de terror que revelam a crueldade e desumanidade infligidas sobre milhares de vítimas inocentes. Desde cirurgias grotescas sem anestesia até infecções deliberadas de doenças mortais, os experimentos médicos realizados pelos nazistas representam um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. E hoje, vamos contar as histórias de alguns sobreviventes que testemunharam e sofreram esses horrores inimagináveis. Mas antes de começarmos, convidamos você a se inscrever no nosso canal e deixar seu like, para que possamos continuar compartilhando histórias importantes como estas e garantir que nunca esqueçamos as lições dolorosas do passado. Agora, vamos mergulhar nessas histórias arrepiantes e honrar a memória daqueles que sofreram nas mãos do mal absoluto. Em Auschwitz, os horrores das experiências médicas nazistas atingiram um nível de crueldade e sadismo que desafia a compreensão humana. Uma dessas histórias arrepiantes é a de Miriam, uma jovem judia que foi selecionada pelos infames médicos nazistas para ser submetida a experimentos de esterilização. Miriam foi levada para um laboratório sombrio e assustador dentro do campo de concentração, onde os médicos, sem qualquer consideração pela sua humanidade, começaram os procedimentos cruéis. Ela foi amarrada a uma mesa de operações fria e metálica, seus gritos ecoando pelas paredes, enquanto os cientistas nazistas se aproximavam com instrumentos cirúrgicos. Sem anestesia e sem piedade, Miriam foi submetida a uma série de procedimentos dolorosos e desumanos. Os médicos injetaram substâncias desconhecidas em seu útero, queimaram seus órgãos reprodutivos com produtos químicos corrosivos e realizaram cirurgias brutais sem qualquer consideração pelo seu sofrimento. Enquanto Miriam agonizava em agonia, ela olhava para o teto manchado de sangue e escutava os sussurros sombrios dos médicos que discutiam suas vidas como se fossem meros objetos de experimentação. Ela se sentia como se estivesse presa em um pesadelo sem fim, sem esperança de escapar do horror que a cercava. Mesmo depois que os experimentos terminaram, Miriam carregou as cicatrizes físicas e emocionais pelo resto de sua vida. Ela sobreviveu ao Holocausto, mas o trauma das experiências médicas em Auschwitz a assombrou para sempre, roubando-lhe não apenas sua capacidade de ter filhos, mas também sua inocência e sua fé na humanidade. A história de Miriam é apenas uma entre tantas vítimas indefesas que foram submetidas aos horrores das experiências médicas nazistas. Suas experiências são um lembrete sombrio do que acontece quando a ciência é pervertida em nome da ideologia e da crueldade, e uma advertência contundente contra os abusos de poder e as atrocidades que a humanidade é capaz de infligir quando sucumbe ao mal absoluto. Em Auschwitz, os médicos nazistas desceram às profundezas da depravação, conduzindo experimentos médicos tão horríveis que desafiam a compreensão humana. A família Stein, composta por pai, mãe e seus 3 filhos pequenos, foi arrastada para o pesadelo dos experimentos de esterilização, um dos capítulos mais sombrios da história do Holocausto. O pai, Jacob Stein, foi submetido a uma cirurgia brutal, onde seus órgãos reprodutivos foram removidos sem anestesia, enquanto os médicos observavam impiedosamente. Enquanto isso, a mãe, Rebecca, e os 3 filhos foram forçados a assistir, amarrados e incapazes de desviar o olhar do horror diante deles. A cirurgia de Jacob foi apenas o começo de um pesadelo indescritível para a família Stein. Os médicos nazistas, então, viraram sua atenção para Rebecca e as crianças, realizando experimentos grotescos para testar métodos de esterilização em massa.
Rebecca foi submetida a procedimentos dolorosos e desumanos, enquanto os médicos tentavam destruir sua capacidade de ter filhos. Os filhos, por sua vez, foram expostos a substâncias químicas corrosivas e radiação, em uma tentativa cruel de erradicar sua fertilidade futura. Enquanto os gritos de dor ecoavam pelas paredes do laboratório, os médicos nazistas continuavam impiedosamente, sem qualquer consideração pela humanidade da família Stein. Eles eram tratados como cobaias descartáveis, sacrificados em nome da pseudociência e da ideologia odiosa do nazismo. Após os experimentos, a família Stein foi deixada para enfrentar as sequelas físicas e emocionais dos horrores que haviam suportado. Suas vidas foram marcadas para sempre pelo trauma indizível dos experimentos médicos nazistas, uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. A história da família Stein é um lembrete sombrio do que acontece quando a ciência é pervertida em nome da ideologia e do ódio. É um testemunho poderoso da crueldade inimaginável que os seres humanos são capazes de infligir uns aos outros. E um apelo contundente para que nunca nos esqueçamos das vítimas inocentes do Holocausto e continuemos a lutar contra o ódio e a intolerância em todas as suas formas. Em um sombrio campo de concentração nazista, havia uma ala secreta, onde experimentos médicos grotescos eram conduzidos em prisioneiros indefesos. O Dr. Heinz, um médico sem escrúpulos, liderava essas atrocidades em nome da ciência, distorcida pelos ideais nazistas. Entre os prisioneiros forçados a servir como cobaias, estava Anna, uma jovem judia que foi capturada junto com sua família. Separada brutalmente de seus entes queridos, ela se viu trancada em uma cela escura, onde os gritos angustiantes ecoavam pelos corredores a cada experimento. O Dr. Heinz não tinha limites em sua busca por conhecimento distorcido. Ele realizava cirurgias sem anestesia, injetava substâncias venenosas e até mesmo expunha os prisioneiros a condições extremas de temperatura e pressão. Cada procedimento era uma agonia inimaginável para as vítimas, cujos corpos eram marcados por cicatrizes físicas e mentais indeléveis. Entre os experimentos mais sinistros estava aquele que visava alterar a cor dos olhos dos prisioneiros, buscando confirmar teorias racistas sobre superioridade racial. Outro experimento envolvia a infecção deliberada de doenças mortais para observar sua progressão sem qualquer tratamento. Anna, apesar de estar sujeita a esses horrores, mantinha uma chama de esperança dentro de si. Ela testemunhou a morte de muitos companheiros de cela e suportou a dor insuportável, mas nunca permitiu que sua humanidade fosse totalmente roubada. No entanto, mesmo entre as sombras da crueldade, um vislumbre de humanidade emergiu. Alguns prisioneiros, arriscando suas próprias vidas, tentavam ajudar uns aos outros, compartilhando qualquer conforto ou alívio que pudessem encontrar. A história de Anna e tantos outros prisioneiros que enfrentaram os horrores dos experimentos médicos nos campos de concentração é um lembrete sombrio da capacidade humana para o mal extremo. E, no entanto, também é um testemunho da resiliência do espírito humano, mesmo nos momentos mais sombrios da história. Essas histórias devem ser lembradas não apenas como uma advertência, mas como um chamado à compaixão e à justiça.